Eram mais ou menos umas 2 horas da manhã quando eu saí da casa da minha avó e comecei a seguir o caminho de volta para minha casa. Eu precisava andar pelo menos uns 2 quilômetros por uma estrada de terra escura. Não havia lua naquela noite e não tinha luz elétrica por aquele caminho. A energia elétrica chegava até perto da casa da minha avó. E dali até onde eu morava era uma escuridão total. Aquela rua era margeada por árvores dos dois lados, o que deixava um ambiente muito mais sinistro e assustador. Eu sempre saí da minha casa, ia até a casa da minha avó para assistir televisão. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade quando isso aconteceu. Naquela noite eu me despedi da minha avó e estava já na rua, pensando em sair correndo até chegar na minha casa. O meu tio percebeu que eu estava um pouco assustado e gritou para mim, dizendo que iria me acompanhar até em casa. Eu gostei de saber que ele ia comigo e nós fomos caminhando juntos, conversando, falando sobre o filme que a gente havia acabado de assistir. Depois que andamos mais ou menos uns 500 metros de distância da casa da minha avó, nós começamos a ouvir algum barulho no mato. Até falei para o meu tio, será que é algum tatu ou algum cavalo que está aí no meio do mato fazendo esse barulho? Daí ele olhou para mim e disse, eu acredito que sim, deve ser isso mesmo. Mas os animais da mata não faz mal para a gente, vamos seguir. Continuamos caminhando nós dois. Alguns minutos depois eu comecei a ouvir passos atrás de nós. Mais uma vez falei para o meu tio, tem alguém seguindo a gente. Dessa vez meu tio me disse, não olhe para trás. Não olhe para trás. Ele repetiu e começou a dizer, vamos andar mais rápido. Olhe só para frente. Olhe para frente, vamos andar rápido. Vamos sair daqui. Eu queria perguntar para ele o que estava acontecendo, mas eu fiquei com medo da resposta. Eu sabia que alguma coisa boa não era que estava seguindo a gente. Continuamos então seguindo bem rápido. Apertamos os passos. Eu queria chegar rápido em casa. Um pouco mais à frente, eu comecei a sentir calor. Eu achei que era normal. A noite estava quente, era uma noite de verão. E a gente estava caminhando bem rápido. Mas não era pelo esforço que nós estávamos fazendo que eu estava sentindo aquele calor. Uma luz de repente se acendeu atrás de nós. Não era uma luz muito forte. Eu achei que fosse a luz de um carro, o farol de um carro que estava se aproximando e estava com a luz baixa. Quando aquela luz começou a se aproximar, eu vi que o meu tio começou a andar um pouco mais rápido e eu também tentei acompanhá-lo. Eu não conseguia muito bem porque as minhas pernas eram mais curtas do que as dele. Então ele me disse, corre, vai direto para sua casa. Antes mesmo que ele terminasse de falar, eu já estava correndo, já estava lá na frente. O meu tio ficou parado, lá para trás, para tentar enfrentar aquela coisa que estava vindo, seguindo a gente. Enquanto eu corria, eu escutava gritos do meu tio, sai para lá. Aqueles gritos me deixaram ainda mais apavorado e me fizeram correr ainda mais. Quando cheguei no portão da minha casa, eu estava sem fôlego. Eu fiquei parado no portão, respirando, buscando forças para poder continuar caminhando. Eu estava muito preocupado com o meu tio e ao mesmo tempo estava muito assustado. Eu não sabia o que era que estava seguindo a gente. Eu não fazia nem ideia do que era aquilo que meu tio ficou enfrentando lá atrás, no meio do mato. Poucos minutos depois, eu já estava respirando melhor. Eu abri o portão e entrei. Mais uma vez, eu saí correndo. Cheguei em casa, bati na porta e gritei, mãe, abre a porta, mãe! Abre a porta, mãe! A minha mãe ainda estava acordada, estava preocupada porque eu estava demorando para voltar para casa. Ela veio correndo, abriu a porta e perguntou, o que foi? O que aconteceu? E eu disse a ela o que tinha acontecido.
que alguma coisa seguiu a gente lá na estrada de terra e que o meu tio, o irmão dela, ficou para trás enfrentando aquele negócio esquisito, aquela coisa estranha, eu não sabia o que era. A minha mãe perguntou, você viu alguma coisa? Daí eu disse para ela que tinha visto somente uma luz fraca e que eu senti calor quando a luz estava se aproximando. Então ela olhou para mim e disse, filho, o que vocês viram era o boitatá. Eu não sabia o que era boitatá. Ela fechou a porta e perguntei a ela, o que é isso, mãe? E ela começou a me explicar. E enquanto ela estava falando sobre a história do boitatá, o meu tio chegou até a porta, chamou pelo meu nome e nós, reconhecendo a voz dele, a minha mãe seguiu até lá, abriu a porta para ele poder entrar. Ele entrou ofegante e estava segurando um dos braços. E minha mãe perguntou a ele, o que foi, o que aconteceu? Você brigou com alguém? E ele disse, eu enfrentei o boitatá. E enquanto falava, ele estendeu o braço e mostrou para minha mãe, e nós vimos que o braço dele estava um pouco queimado. Até os cabelos dele estavam sapecados pelo fogo do boitatá. Eu não vi ele lutar com o boitatá. Eu corri muito. Mas aquelas marcas que ele trazia no corpo, deixava claro que ele realmente enfrentou um ser sobrenatural naquela estrada de terra pela qual eu passaria sozinho se ele não tivesse vindo comigo. Até hoje eu sou muito grato ao meu tio. Eu não sei o que iria me acontecer. Será que eu seria queimado por aquela besta, bola de fogo que surgiu naquela noite? Eu não sei. Mas o meu tio enfrentou aquela coisa para me ajudar. Enquanto eu corria, fugia para chegar rápido em casa, o meu tio ficou lutando com aquele ser assustador na estrada de terra. Eu nunca mais vi aquilo. Também nunca mais fiquei até tão tarde da noite na casa da minha avó. Toda vez que eu ia até lá para assistir algum filme, eu voltava bem mais cedo para casa. O meu tio até hoje tem o braço com a marca de fogo com a qual ele se queimou naquela noite. Nunca mais nos esquecemos daquilo. A minha avó, que foi nascida e criada naquele lugar, e após aquela noite, depois daquilo que aconteceu, ela começou a contar para mim todas as vezes que eu ia na casa dela, que quando ela era criança, ela via muitas vezes algumas bolas de fogo rondando a casa onde ela morava. Não era mesmo, era um outro lugar, onde ela morava com o pai dela, o meu bisavô, uma chácara ali perto também. E muitas vezes também os animais amanheciam queimados, marcados por fogo. E o pai dela sempre falava que era o boitatá. Uma vez ela disse que estava dormindo e pela fresta da janela ela viu que uma bola de fogo passou ali na frente do quarto onde ela estava dormindo. Ela pensou em gritar, mas não quis chamar a atenção daquela coisa que estava caminhando ou sobrevoando lá fora, ao redor da casa. Ela nunca havia contado aquela história para mim. Talvez para não me deixar assustado. Mas depois do que aconteceu, ela começou a falar sobre as suas experiências quando criança, que ela teve ao avistar o boitatá naquela região. Eu espero nunca mais ter uma experiência como aquela. Foi muito assustador. Naquela noite eu corri muito. Não sei onde eu encontrei tanta força para correr numa velocidade tão intensa quanto aquela, para chegar o mais rápido possível na minha casa. Claro, foi o medo que me impulsionou a fazer aquilo, a correr muito rápido, com tanta velocidade, sem olhar para trás. E os gritos do meu tio parece que me faziam encontrar forças para correr ainda mais. Eu fecho os olhos e escuto os gritos que o meu tio estava soltando naquela noite, lá na estrada de terra, no meio da escuridão.